Fala 702, beleza? E aí, gente, como vocês estão? Primeiro de tudo, peço desculpas pela música de fundo, tá? Eu moro em frente a um bar que tá tocando música o dia inteiro, hoje é sexta-feira, né? Então tá desde cedo tocando música e ou eu gravava com música ou não gravava, tá? Vamos lá, gente, olha só. Vou fazer uma revisãozinha aqui, tudo bem? E essa revisão vai fazer com que a gente consiga discutir algumas coisas que, infelizmente, em sala nós não tivemos tempo de falar, beleza? Que estão dentro do conteúdo que a gente já tratou na sua integralidade, que, porém, complementam o que a gente falou em sala, tudo bem? Vamos começar, olha só. As perguntas estão aqui embaixo, ou aqui em cima, sei lá, tá? Estão na sua plataforma e, se eu me lembrar, eu vou colocar também na descrição do YouTube, tá? Vamos lá, gente. Questão de número 1. O que é uma megalópole? O Brasil possui uma megalópole? Gente, olha só. Megalópole, basicamente, é um espaço completamente urbano formado pelo encontro, e o nome que nós damos para esse encontro é conurbação. Conurbação é quando você tem um encontro de duas ou mais metrópoles, de tal forma que a área verde, a natureza entre elas, é extinta e fica só um tapetão cinza, só a cidade, né? A famosa selva de pedra, sabe? Então a megalópole é quando você tem uma conurbação de metrópoles, beleza? E aí você cria um tapetão gigante assim de cidades que vão se encontrando, né? Que a área verde entre elas esquece. E para você distinguir, para você saber quando você sai de uma cidade e entra em outra, quando você sai de uma metrópole e entra em outra, cara, é muito difícil, tá? Você só vai saber por placas ou coisas do gênero, porque é literalmente um tapetão cinza, beleza? E aí eu coloco assim, ó, o Brasil possui uma megalópole, gente, isso é uma discussão longa, isso é uma polêmica, tá? Quando afirmamos sobre quando afirmamos não, né? Quando tratamos sobre a possível existência da megalópole brasileira, nós estamos falando basicamente do encontro entre Rio de Janeiro e São Paulo, mais especificamente sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro e a região metropolitana de São Paulo. Beleza? Então, aqueles que afirmam que existe sim a megalópole brasileira, afirmam por quê? Porque Rio e São Paulo e as suas regiões metropolitanas estão profundamente conectados. Segundo a galera que acredita que existe a megalópole brasileira, eles afirmam que Rio de Janeiro e São Paulo, eles estão conectados principalmente por fluxos de pessoas, de capitais, de informações, beleza? Com quem você acha que São Paulo troca mais profissionais, faz mais relações comerciais? Rio de Janeiro e as cidades que compõem a sua região metropolitana, ou Cabrobró do Sul, lá no interior do sertão nordestino? É óbvio que é com o Rio de Janeiro e com as cidades que compõem a sua região metropolitana, tudo bem? Então, isso é crucial, gente, tá? Vou falar mais uma vez. Aqueles que acreditam que a megalópole brasileira existem, pensam dessa forma, porque, segundo eles, Rio de Janeiro e a sua região metropolitana desenvolvem constantemente trocas, fluxos de pessoas,
informações, produtos, capitais, grana com São Paulo e a sua região metropolitana. Tranquilidade? Mas tem aquela galera que não acredita que existe uma megalópole brasileira. Não acreditam que Rio de Janeiro e São Paulo estão conectados. Por quê? Porque eles falam assim, cara, já pegou um carro e viajou do Rio para São Paulo? Você vê área verde pra caramba, você vê pecuária, agricultura. Então, como que eu vou dizer que essas cidades e suas regiões metropolitanas estão conectadas? Para essa galera, se não há conurbação, não há formação de megalópole. Aqueles que acreditam que a megalópole brasileira existe, acreditam que uma megalópole pode ser formada também por dependência entre essas cidades por conta dos fluxos, das trocas que essas cidades desenvolvem. Tá? E também acreditam que uma megalópole pode ser formada pela conurbação, mas não só pela conurbação. Aqueles que acreditam que não existe a megalópole brasileira dizem que para existir uma megalópole é absolutamente necessário que tenha ocorrido conurbação. Se não houve conurbação, não houve formação de megalópole para essa galera. Almir, o que você acha? Presta atenção em mim. Almir, o que você acha? Cara, os dois lados tem posições que fazem muito sentido, mas eu ainda sinto falta de uma conurbação mais aprofundada entre Rio e sua região metropolitana e São Paulo e sua região metropolitana, beleza? Mas aqueles que afirmam que de fato existe uma região metropolitana, uma megalópole, tem argumentos muito bons, é o que eu digo por aqui. E aí eu jogo essa pergunta, esse BO para você. Agora que eu te expliquei esse conflito entre aqueles que acreditam que existe a megalópole brasileira e aqueles que acreditam que não existe a megalópole brasileira, eu quero que você me diga no seu caderno. E aí, sim ou não? E por quê? Mas antes disso, eu fiz uma pergunta bem direta nessa número 1. O que é uma megalópole? Escreve aí no seu caderno, por favor. Megalópole é formada pelo encontro de duas ou mais metrópoles e ou as suas regiões metropolitanas. Ponto. Continuativo. E aí, cara, é uma pergunta, são duas perguntas e uma questão só, né? O Brasil possui uma megalópole? Aí essa resposta você vai me dar, tá? Questão de número 2. Por que a região mais urbanizada é a Sudeste? Gente, olha só. Quando a gente pensa em urbanização, o que é urbanização, para começar? É quando o número de pessoas nas cidades é superior. Presta atenção em mim, não viaja. Urbanização é quando o número de pessoas na cidade é superior ao número de pessoas no campo. Beleza? Por que a região Sudeste é a mais urbanizada? Cara, olha só, principalmente Rio e São Paulo, que são os principais estados urbanizados da região Sudeste e do seu país, tá? Por que o Sudeste é a região brasileira com os maiores índices de urbanização? Vem comigo, não viaja, vem comigo. Basicamente pelo seguinte: São Paulo e Rio de Janeiro, desde o século XIX, tem um foco muito grande de investimentos para cá. Vem comigo, não se perde. Por quê, Almir? Olha só. O ciclo do café, o ciclo econômico do café, que era o produto que o Brasil mais produzia e vendia para o exterior durante o século XIX, olha para mim, presta atenção em mim.
ele basicamente era produzido em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essas duas localidades do nosso país receberam muita grana. Construção de rodovias, estradas, construção de ferrovias, trens, todos concentrados na produção e exportação do café. Beleza? No início do século XX, tá? Principalmente, presta atenção em mim, principalmente na década de 1930 e 1950, os então presidentes Getúlio Vargas, na época, na década de 1930, e Juscelino Kubitschek, o JK, na década de 1950 principalmente, vão olhar para a região sudeste e pensar assim, cara, lá eu já tenho rodovia, eu já tenho ferrovia, eu já tenho um mercado consumidor, ou seja, pessoas que tinham grana, dinheiro no bolso, que podiam consumir, gastar dinheiro, tá? Então, eu já tenho rodovias, ferrovias e mercado consumidor no Sudeste. Aonde eu vou colocar as primeiras e principais indústrias do Brasil? Cara, na região Sudeste, principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo, com mais foco em São Paulo. Beleza? Presta atenção, não se perde. Então, desde o século XIX, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, recebiam mais atenção do governo. No século XX, décadas de 30 e 50, isso se repete. Nessas duas décadas, nós vamos ter a chegada da indústria no Brasil, o desenvolvimento da indústria no Brasil. E essas indústrias vão se concentrar na região Sudeste, São Paulo e Rio. Beleza? E aí, quando a gente olha para a nossa realidade atualmente, em 2023, presta atenção, o que a gente percebe? Que ao longo dos anos, milhões de pessoas saídas das outras regiões do Brasil, com muito foco para o Nordeste, pensam da seguinte forma, peraí, eu estou aqui no campo, eu estou aqui em outra região brasileira, presta atenção, vem comigo, passando fome, passando necessidade, e eu tô ligado que lá em São Paulo, que lá no Rio de Janeiro, eu tenho indústria pra caramba. Cara, eu vou sair daqui onde eu tô e eu vou pra lá. Então, a região Sudeste, como ela recebeu muita atenção do poder público ao longo de muitos e muitos e muitos anos, ela atraiu muitas pessoas, presta atenção, de outras partes do Brasil para lá, para cá, melhor dizendo, né? E aí começa a acontecer o quê? A urbanização brasileira. O que é a urbanização? É quando o número de pessoas nas cidades é maior do que o número de pessoas no campo. Então, se o pessoal estava saindo do campo de outras partes do Brasil e indo para São Paulo e Rio de Janeiro, buscando as cidades para trabalhar em indústrias, tentando ter uma melhor qualidade de vida, isso fez com que a região Sudeste se tornasse, portanto, a mais urbanizada do seu país. Tranquilidade? Escreve assim no seu caderno. Por conta do maior número de investimentos na região Sudeste ao longo de décadas e décadas, esta região se tornou a mais industrializada, o que levou a maior urbanização dela em relação a outras regiões do território brasileiro. Ponto.
Ponto final. Tranquilidade? Vamos para 3. O que é segregação socioespacial? De alguma forma, a gentrificação contribui para a ocorrência deste fenômeno? Pessoal, o que é segregação socioespacial? Olha esse nome, segregação socioespacial. Em outras palavras, esse conceito fala de um processo em que pessoas, famílias, são jogadas para a margem da cidade, são segregadas. Segregar é a mesma coisa que separar, beleza? Isso acontece quando pessoas são segregadas, são jogadas para a margem da sociedade, das cidades brasileiras, beleza? E como que isso acontece? Lembra que eu falei do pessoal migrando do campo para a cidade? Então, essa galera que sai do campo e vai para a cidade, quando ela chega na cidade, ela não vai se estabelecer num hotel de luxo, numa casa bacana, num apartamento bacana. Essa galera vai se estabelecer aonde dá, aonde é mais barato. Vamos lembrar, esse pessoal está buscando melhores condições de vida. É para sair da miséria, é para escapar da fome, da seca. Então essa galera, quando chega na cidade, vai se estabelecer aonde? Nas favelas. Segregação socioespacial é quando o Brasil, as cidades brasileiras, jogam as suas populações mais pobres. Preste atenção no que eu estou falando, isso é importante. Quando as cidades brasileiras, o governo brasileiro, o governo estadual, o governo municipal, os governos estaduais e municipais de vários estados e municípios brasileiros jogam, literalmente jogam, as pessoas mais pobres para as áreas mais afastadas das cidades, mais segregadas das cidades. Isso é segregação socioespacial. Só que nessa mesma pergunta eu comento sobre um outro conceito, que é o de gentrificação. O que significa esse conceito? O que é gentrificar? Esse nome tão feio. Olha para mim. Gentrificação é quando o preço do local onde as pessoas estão morando aumenta muito e força essas pessoas a se mudarem, buscando localidades mais baratas para se viver. Ou seja, elas também estão sendo jogadas para áreas mais periféricas das cidades. Quanto mais periférico, mais barato. Logo, elas também estão sendo segregadas. Tranquilo? Eu vou te dar um exemplo. Imagina, não se entrega, olha para mim, me acompanha. Olha só, imagina que você mora com a sua família em colégio, beleza? Bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro, bacana? E aí você e sua família pagam de aluguel, sei lá, R$1.500, que é um preço muito alto, tá? R$1.500. E aí, perto da sua casa, chega um shopping. E aí, do outro lado da rua, chega um bar que as pessoas que vão para esse bar são pessoas com condição financeira maior. É um bar alternativo, tá? E aí, do lado desse bar, chega uma boate. Que é uma boate também para uma galera que tem um poder aquisitivo um pouco maior. E aí, com isso, do outro lado da rua, chega uma loja de, sei lá, de eletrônicos. Chutei porque a loja aqui, tá? E aí, depois disso, começam a fazer um condomínio próximo da sua rua. E aí, outras lojas vão chegando,
outros estabelecimentos comerciais vão chegando. O que vai acontecendo com essa localidade em que você e sua família estavam morando pagando R$ 1.500? Ela vai se valorizando. E aí, esse aluguel que vocês pagavam, que era R$ 1.500, ele passa a ser R$ 1.650. Depois ele passa a ser 1.700, depois 1.750. Depois de mais ou menos 2 anos e meio, vamos colocar que esse aluguel tenha subido para R$ 2.000. R$ 1.500, que já é um aluguel muito alto, você e sua família conseguiam pagar. Agora, R$ 2.000, talvez vocês não consigam. O que vocês vão fazer? Vocês vão se mudar. Vocês vão procurar áreas mais afastadas de onde vocês estavam, que são mais baratas, que têm aluguéis mais baratos. O que aconteceu aqui? Um fenômeno de segregação socioespacial, envolvendo você e sua família. Tranquilidade? Preste atenção, não se entrega. Tranquilidade? Ei, vou repetir. Tranquilidade? Tranquilidade? Então tá, vem comigo. Anota assim no seu caderno. Segregação socioespacial é um fenômeno que ocorre quando populações de baixa renda são jogadas para as margens da cidade. Ponto continuativo. A gentrificação, vírgula, que é o fenômeno que ocorre quando a valorização do solo urbano força famílias a se mudarem, vírgula. Desta forma, podemos dizer que a gentrificação contribui para a segregação socioespacial. Ponto final. Tranquilidade? Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 4, que fala assim, ó. Qual é a principal fonte energética? Preste atenção em mim. Preste atenção em mim. Qual é a principal fonte energética utilizada na matriz energética brasileira? Pessoal, a principal fonte energética da matriz energética brasileira é o petróleo. Tio, presta atenção em mim. O que é matriz energética? Olha para cá, presta atenção em mim. Matriz energética é o conjunto de fontes energéticas que um país, que um território utiliza para a geração de energia. Olha para cá. Matriz energética é o conjunto de fontes energéticas que um território usa para a geração de energia. Quando eu falo de fontes energéticas, eu estou falando de petróleo, de carvão, de gás natural, de energia solar, energia eólica, energia hidrelétrica, energia termonuclear, tudo isso que a gente falou em sala, beleza? O conjunto dessas fontes energéticas, presta atenção, o conjunto dessas fontes energéticas nós chamamos de matriz energética. Tranquilidade? Tranquilidade? Olha para mim, tranquilidade? Então bora. A principal fonte energética que faz parte desse conjuntão que nós chamamos de matriz energética do Brasil é o petróleo. Tranquilo? Então, já foi a questão de número 4, beleza?
Eu não preciso nem digitar, só você escrever petróleo. Beleza? Vamos para 5. Como os investimentos públicos em transporte público poderiam reduzir os congestionamentos tão comuns em grandes metrópoles? Em sala, nós falamos do que é uma metrópole, o que é a conurbação, o que é uma megalópole. Nós chegamos a comentar o que são megacidades, se eu não me engano, tá? Que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, tá? Se não falamos em sala, eu estou trazendo agora. Megacidades, são metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes. Falamos de gentrificação agora. Falamos de segregação socioespacial. Presta atenção em mim. Agora, vamos falar de coisas que vocês vivem todo santo dia. Na verdade, tudo isso que eu falei faz parte do seu dia a dia, porque você vive em uma cidade que é segregada, uma cidade que é gentrificada. Ou é todo mundo que pode morar na Zona Sul? É todo mundo que pode morar no Leblon? Presta atenção. É todo mundo que pode morar no Flamengo, Botafogo, Laranjeiras, Urca? Não, não é. Não é. A gente sabe. É todo mundo que pode morar na Barra, na Tijuca? Não é, gente. Não é. São áreas mais caras do território da onde você mora. Logo, você convive, presta atenção, todo santo dia com a segregação socioespacial. É só abrir a janela e olhar para a favela mais próxima. As pessoas que estão ali foram segregadas. Presta atenção, foram segregadas. Então, absolutamente tudo que eu estou falando aqui faz parte do seu dia a dia. Eu estou só te lembrando de coisas que você já sabe. Então, quando eu falo da relação de investimentos públicos em transporte público para reduzir os congestionamentos nas cidades, eu estou te perguntando basicamente o seguinte: irmão, me fala por que, presta atenção, que investimento em transporte público como ônibus, trem, metrô podem contribuir para a redução do trânsito, para a redução dos congestionamentos nas cidades. Gente, presta atenção, como fica a rua do seu colégio, lá do Euclides, da unidade 1, quando dá 12:30? Quando dá 7 horas da manhã? Quando dá 5:30 da tarde? Cheia de carros, extremamente congestionada, um trânsito violento. Se nós tivéssemos investimentos públicos em ônibus de qualidade, com frotas, com uma quantidade de ônibus maior, talvez esse fenômeno que nós presenciamos na porta do nosso colégio não acontecesse no tamanho que acontece. Presta atenção, porque as pessoas se sentiriam confortáveis em buscar os seus filhos, presta atenção em mim, de ônibus, porque é um transporte de qualidade, um transporte que passa um próximo ônibus com mais frequência. Então não teria necessidade de ir de carro, só se a pessoa quisesse um luxo. Presta atenção, olha para mim, presta atenção em mim. Tudo bem, gente? E isso se distribui para trem, para metrô. Se a passagem fosse mais barata, se o trem e o metrô fossem melhores,
se fossem mais eficientes, pegassem a cidade inteira, se o ônibus fosse mais barato, se fosse mais eficiente, se as frotas, a quantidade de ônibus fossem maiores, de melhor qualidade, mais conforto, as pessoas comprariam menos carros, estimulando com que o trânsito, preste atenção em mim, fazendo com que o trânsito, com que os congestionamentos que nós presenciamos na nossa cidade fossem menores. Então escreve assim no seu caderno: os investimentos públicos têm a capacidade de desenvolver transportes públicos de melhor qualidade e em maior quantidade para a população, vírgula. Dessa forma, vírgula, possibilitando com que exista uma menor necessidade pela compra de carros, diminuindo assim os congestionamentos nas cidades brasileiras. Ponto final. Gente, eu vou dar uma pausa aqui para gravar a parte 2, tá? Porque são 31 minutos de revisão. Eu vou gravar a parte 2 para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Então daqui a pouquinho eu volto.